Vamos falar agora com o Dr. Frederico Cedrez. Dr. Frederico é coloproctologista e colonoscopista. É isso, doutor? Prazer ao programa, viu? É um assunto meio delicado, é um assunto hemorroidas. Só quem tem hemorroidas sabe, né, o que passa. Sem dúvida. Em primeiro lugar, é um prazer estar no programa de vocês, tentando passar um pouco do nosso dia a dia aí para a população, e falando de um assunto tão prevalente que é a doença hemorroidária. Hoje em dia se sabe que a cada 3 pessoas, uma tem ou vai ter algum sintoma relacionado à doença hemorroidária. O importante é entender que a hemorroidas em si, todo mundo tem, né? O que não é frequente, ou enfim, a doença hemorroidária, que é uma alteração da formação do plexo hemorroidário, da hemorroide em si, que vai causar o sintoma. Seria um sangramento ou uma dor, né? Exatamente. Os sintomas mais prevalentes na doença hemorroidária é o sangramento. É muito comum nosso paciente chegar no consultório queixando-se de hemorroidas. Existem milhares de doenças que podem levar a um sangramento, e não só hemorroidas, mas a mais comum, a mais conhecida pela população é a hemorroidas. Inclusive um assunto que eu depois quero conversar contigo, que é o câncer, né? O sangramento é um sintoma já de câncer avançado. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. O sangramento nos alerta a alguma doença, até que prove o contrário, mais séria do que uma hemorroida. A hemorroida seria um diagnóstico final depois de descartados as outras causas mais graves. E a gente fica com o diagnóstico de doença hemorroidária em si, que é muito mais prevalente, graças a Deus, mas elas podem coexistir, né? Não impede um paciente ter uma doença hemorroidária, ter um sangramento da doença hemorroidária e, por um achado ocasional, aparecer também com um diagnóstico de câncer de intestino. Doutor Frederico, a hemorroida, como que ela aparece? Ela pode ser por causa da comida, ela pode ser por causa da genético, enfim, ou a pessoa não vai muito ao banheiro, fica trancado, depois faz força. Perfeito, Milton. As causas da doença hemorroidária são basicamente, em primeiro lugar, a causa genética. Tá? Essa causa, a história familiar, é a causa mais comum do aparecimento da doença hemorroidária. Existem muitos mitos relacionados ao tipo de alimentação e tudo mais, que não causam hemorroida, mas talvez piorem um pouco, né? É muito comum o nosso paciente chegar no consultório e dizer: olha, doutor, eu tenho uma alimentação, eu como pimenta e foi a pimenta que me desencadeou. Não. A pimenta, ela tem um mecanismo que altera, assim como a bebida alcoólica, o pH das fezes, torna a região do ânus mais sensível e aí os sintomas aparecem, mas elas não têm relação de causa e efeito. Pimenta arde, né? Os olhos do ardem, né? Pode ser isso também, irrita o local e incha. Sem dúvida nenhuma. Existe uma irritação e aí pode causar o sangramento, precipitar um sangramento, mas não como causa. A causa mais comum disparado é realmente a causa genética, a história familiar e, claro, hábito intestinal, uma dieta pobre em fibras, levando um hábito intestinal constipado, levando o famoso intestino preso. Isso vai fazer com que o esforço evacuatório piore o sintoma, eventualmente precipite um sangramento, que numa hemorroida que poderia estar já existente ali, latente, quieta, mas o hábito de vida entrou na jogada, piorou a questão do sangramento por um esforço evacuatório. Eu estou aqui exatamente para falar com o Dr. Frederico, porque ele tem uma técnica que não é aquela técnica que opera, que a pessoa tem que ir para o hospital, tem que fazer uma anestesia geral, depois fica debilitado vários e vários dias, né, doutor? Trocar curativo, enfim, é uma região onde não pode parar, né? É diário o funcionamento. Então, deve ser muito dolorido, né? As pessoas passarem pela técnica normal, que é a operação que existia até pouco tempo. E essa técnica que você tem, inclusive nós vamos mostrar um vídeo, eu vou mexer ali, doutor, até para já ir mostrando esse vídeo para as pessoas e eles poderem ver. Vai mostrando ali, Marcelo, enquanto o doutor explica.
Bem, a técnica, na verdade, ela chama-se THD, né, que é uma técnica diferente um pouco da técnica tradicional, que ainda é muito utilizada. Ela não é feita através de cortes, não é feita com a retirada da hemorroida, mas sim o que a gente chama de plicatura, que é descobrir, fazer com que, aqui a gente consegue ver no vídeo, a localização dos vasos hemorroidários. Aqui a gente consegue ver a doença hemorroidária nesse paciente. Se identifica com uma sonda aonde está a artéria e se passa um ponto ali, se faz uma ligadura, se faz uma secção desse vaso, depois de guiado pelo ultrassom. Eu vou até adiantar. Ele elimina o sangue, a passagem do sangue lá pro final, que é onde estoura, né, doutor? Exatamente, ela começa a partir da interrupção do fluxo sanguíneo, diminuindo e muito o turgor, que é o grande causador do sangramento da doença hemorroidária. Então, basicamente é um ponto inicial. Eu vou adiantar um pouquinho aqui, porque ela está quase como a técnica como... É um ponto que dá um pouquinho mais em cima, um ponto depois. Exatamente. Um primeiro ponto é lá em cima, na base na base da irrigação. Se faz uma avaliação posterior dessa ligadura e se vem com uma que a gente chama de pexia. O que é pexia? Pexia é fixação. Se faz uma linha de sutura que vai desde o reto até próximo ao ânus e depois de feito essa linha de sutura, se esses nós são aproximados e a hemorroida que estava lá embaixo, ela é levantada e colapsada por não ter mais a irrigação sanguínea. E quanto tempo demora mais ou menos essa cirurgia? Não é uma cirurgia, é um procedimento, né? A grande vantagem da cirurgia não é em si o tempo da demora. Ela demora mais ou menos o equivalente a um tempo de uma cirurgia convencional. A grande vantagem é o tempo de recuperação. Essa é a grande vantagem da cirurgia. A cirurgia em si tem em torno de duração de 30 a 45 minutos. O paciente pode ou não ficar internado. A gente pede para que o paciente pelo menos permaneça conosco uma noite. Tem quem faça essa cirurgia ambulatorial. A nossa equipe prefere que o paciente fique internado uma noite e vá embora no dia seguinte. Até por causa, não é um procedimento cirúrgico assim que abre e tudo mais, mas tem os pontos, né? E o local também, né, doutor? Sim. É um local ali que requer realmente um cuidado. Aqui, essa foto aqui, por exemplo, é a foto em seguida da operação? Exatamente. Imediatamente após a cirurgia, aqui seria o pré, onde o paciente já tinha uma doença que a gente chama hemorroidária mista. Aqui é bem visível esses vasinhos vermelhos aqui, essa região vermelha é da hemorroida interna. Sim, está tudo inchado. Né? Tudo inchado. E aqui no pós-operatório, claro, está recém-feito o procedimento, né? Mas já consegue ver que a mucosa na volta, ela está sem o turgor, sem estar inchada. Né? Relaxado. Está relaxado e já está toda a circulação sanguínea aqui, ela já está muito mais reduzida. É impressionante. Ó. Só quem tem hemorroidas que sabe o que sente, né, doutor? E o que incomoda. Tu não poder caminhar, não poder sentar, enfim, né? Inclusive tem uns assentos especiais para quem tem hemorroidas, né? E imagina o pós-operatório de uma operação, né? É complicado. Sim, chega a ser um trauma nos pacientes, principalmente os pacientes mais antigos que foram submetidos às técnicas mais tradicionais, e eles passam isso para as gerações e passam isso para o amigo, para o colega, para o vizinho, e dizem que realmente é praticamente uma tortura, em que tem relatos de pacientes que ficam meses sofrendo com dor, desconforto, para uma recuperação de uma cirurgia de hemorroida comum. Mais uma perguntinha, nós não ensaiamos nada, eu vou perguntar para o doutor. Plano de saúde, doutor, cobre? A gente tem um pouco de dificuldade com alguns planos de saúde. Já se tem uma gama... Eles pagam o da cirurgia, mas não querem pagar um que é bem mais tranquilo para eles, não ter internação nem nada. Exatamente. A gente tem uma briga grande com os planos de saúde por isso. A gente solicita, mesmo os pacientes que vêm com plano de saúde que o plano nega, a gente solicita
para que os planos abram essa, né, explica para eles que é uma técnica muito melhor para o paciente. Alguns casos a gente tem conseguido, outros, Milton, eu te confesso que não, né, os auditores realmente não... Doutor, eu não tem nem comparação a questão de custos desta operação para outra, né? Essa não, anestesista, bem dizer, não existe, né? O tempo de recuperação, internação hospitalar, ambulatorial, esse procedimento? Sem dúvida. Por ser um procedimento ambulatorial com máximo de um pernoite na sala de recuperação, é um procedimento que, em termos de internação, ele é muito mais barato, mas a grande vantagem aí é em termos de absenteísmo do trabalho para o paciente. Um paciente queria ficar 30 dias fora do seu trabalho, ele vai ficar 5 dias, 6 dias. Então, o custo disso, ele é praticamente imensurável se a gente for colocar na ponta do lápis, né? Em termos de anestesia, ela vai ter uma anestesia, porque não é pela região em si, muito mais do que em termos de desconforto, mas o desconforto ele é infinitamente menor. Com certeza, até para quem tem o plano de saúde, dá a opção de escolha, né? Não tem dúvida, né? Que tu não vai querer passar pelo bisturi, né? Sem dúvida nenhuma, até porque quando a gente compara, eu até procuro nem mostrar a técnica convencional, porque depois de mostrar a THD, mostrar uma técnica tradicional é realmente muito agressivo. Com certeza. Muito agressivo. Sim. Olha... Te agradeço, Dr. Frederico Cedrez, deixei aqui o telefone, o site direto aí para vocês, entre em contato, realmente, se tu tem problema de hemorroidas, chegou a hora. Não precisa mais ter medo, né, doutor? Porque realmente ficar uma semana porque a hemorroidas ela dá em épocas, né? Ela vem e vai, vem e vai. Vem e vai, e é exatamente isso que faz com que o paciente tem a falsa impressão de que está curado ou está melhor. Ela, por ciclos, ela é sazonal, como a gente chama, até chegar num ponto em que ela vira constante. É um sangramento constante, é um sangramento a qualquer hora, que a gente diz, é um sangramento que não avisa. São varizes, né? Exatamente. Em última análise, na verdade, o plexo hemorroidário não é considerado uma varize em si, mas... mais ou menos isso. Como ideia geral, sim. É uma veia, um vaso dilatados com um excesso de pele junto, né, que forma e é uma fraqueza, uma diminuição da elasticidade, da sustentação dos tecidos que fazem com que a hemorroida... Quanto mais velho, pior. Sem dúvida nenhuma. Quanto mais tempo demora para procurar, também piora. Bom, deixe de sofrer, então. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, muito obrigado o convite aí. Espero que a gente possa continuar os nossos assuntos aí, porque tem muitas coisas para a gente... Vamos falar sobre câncer de cólon no próximo programa. Sem dúvida. Eu estou à disposição de vocês. Obrigado. Muito obrigado.